Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco entrevista o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ministro, muito boa noite. Eu começo perguntando sobre relações entre Brasil e China. Episódio recente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, disse que a China é um dos grandes responsáveis pela pandemia de coronavírus. Essa afirmação está correta? Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Nós estamos num momento muito importante no mundo, né, de enfrentamento do coronavírus. Então, é óbvio que nesse momento as pessoas, né, querem discutir todas as questões ligadas ao coronavírus. Há muitas opiniões ao redor do mundo. O principal é enfrentar a pandemia e enfrentar as consequências econômicas da pandemia. Então, esse episódio que está superado, acho que tem que ser visto nesse contexto, né, onde muitas pessoas ao redor do mundo estavam discutindo essa questão da origem, enfim, isso é uma coisa que é uma parte do debate mundial hoje, né, praticamente. Mas aqui no Brasil isso aí está superado, nossa relação com a China está excelente, a gente fez questão de deixar isso muito claro, eu deixei claro isso, acho que naquela nota que eu soltei, que para nós, em primeiro lugar, quer dizer, a opinião do deputado Eduardo Bolsonaro não é a opinião do governo e nós queremos e estamos trabalhando por uma excelente relação com a China. Depois disso houve um telefonema muito bom, o presidente da China, Xi Jinping, ligou para o presidente Bolsonaro, falaram de cooperação, falaram do desejo de ter uma relação muito profícua em todas as áreas, de modo que é isso. Eu gostaria até de perguntar sobre esse telefonema do presidente Bolsonaro com o presidente Xi Jinping, mas antes eu gostaria de perguntar para o senhor, porque há essa discussão no mundo todo sobre o surgimento do vírus, que foi em novembro na China, todos sabemos, e a China teve um comportamento de negação por um período, e em fevereiro, de fato, daí tomou todas as providências que deveriam ter sido tomadas. Na sua avaliação, porque nos Estados Unidos se ouve muito, o presidente Donald Trump tem falado isso, o fato de a China ter esperado quase 2 meses para tomar alguma providência mais severa fez com que o mundo sofresse mais agora? Olha, eu não queria muito entrar nisso, assim, não teria condições de avaliar, né? Eu acho que há avaliações diferentes sobre esse aspecto, que requerem várias variáveis, vários elementos diferentes. Eu acho que no momento a gente realmente tem que se concentrar em evitar o máximo possível a propagação e, né, sempre reiterando muito, evitar que haja um colapso econômico mundial em decorrência disso, né? Acho que aí a própria OMS, enfim, toda a comunidade internacional, em determinado momento, sempre terá condições de né, discutir, digamos, lições que ficam, né, que terão ficado desse episódio em termos de comunicação, mas acho que isso é para uma etapa. Agora acho que não adianta muito a gente discutir essa questão. Exato. Então, acho que é nos concentrar realmente no combate ao coronavírus. Na ligação telefônica na semana passada entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Xi Jinping da China, tratou-se de alguma possível colaboração objetiva que a China poderia oferecer ao Brasil nesse momento? Não se falou de coisas muito específicas, mas a China, o presidente Xi se colocou à disposição para uma colaboração em equipamento e outros elementos aí de combate ao coronavírus. Há uma demanda mundial muito grande, né, por equipamento médico. Por exemplo, respiradores mecânicos, exato, não é isso? Exato. Quer dizer, eles não entraram muito nos detalhes disso, na especificação de quais mecanismos. Foi mais uma atitude muito construtiva, muito aberta de colaboração. E não, quer dizer, não se entrou, digamos, em dizer se seriam determinados tipos de equipamento ou medicamento. Não, né? Nós estamos acompanhando, claro, com muita atenção. O presidente Bolsonaro está muito empenhado nisso, na questão da cloroquina, né? Que possa ser produzida em larga escala, está sendo testada aí no Hospital Albert Einstein, né, que parece ser uma
uma cura. Então, ele mencionou, o presidente, desculpe interromper, o presidente Bolsonaro mencionou esse interesse que ele tem atualmente pela cloroquina para o presidente Xi. Trataram desse tema? Como disse, na ocasião não, quer dizer, não se entrou em específicos de um produto ou outro, mas acho que ficou aberto essa disposição de ambos, né, de colaborar aí dentro da comunidade internacional para o enfrentamento. Acho que nós estamos colaborando muito com essa, digamos, proatividade aí no teste desse medicamento, que na França já se tem testado, nos Estados Unidos, né? Se isso realmente se comprovar, é algo que acho que dá uma esperança muito grande, um alento para as pessoas, né? A propósito, na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da reunião do chamado G20, o grupo de 20 países aí mais, enfim, ricos, vamos dizer assim, do mundo, e ele relatou que mostrou aos outros líderes mundiais até uma embalagem do remédio, da cloroquina que o Brasil fabrica. Como é que foi a reação dos líderes em relação a isso? A reunião basicamente foi cada líder com uma intervenção, fazendo uma intervenção, e nenhum chegou a comentar os outros, porque não houve tempo para depois uma interação, né, para uma segunda rodada, digamos, de intervenção. O senhor teve depois alguma, enfim, pergunta de algum país que tenha relação com o Brasil? Não, tivemos uma teleconferência com alguns chanceleres, é um grupo aí organizado pelo Canadá, que tem feito já várias teleconferências, tem o Canadá, Alemanha, Itália, União Europeia, Coreia, eu mencionei esse nosso interesse nesses testes, essa esperança de que seja uma cura realmente para os casos mais graves, sobretudo. As pessoas se interessaram, acho que todos já tinham um pouco conhecimento disso, mas é importante colocar isso. Claro que cada país terá a sua política, os seus testes, mas se o Brasil realmente está assumindo a liderança, talvez junto com outros países, mas nós certamente, nessa busca de... Porque eu acho muito interessante isso, né? E o presidente fez questão de mostrar isso. É algo concreto, porque a gente tem falado, e ali todos os líderes estavam falando, claro, queremos combater a propagação, E aí o presidente mostrou, olha, aqui nós estamos testando esse medicamento específico, né? Isso acho que é algo que dá uma concretude a esse esforço mundial. E nessa reunião, o presidente ouviu que os países todos, o esforço geral vai somar cerca de 5 trilhões de dólares. Isso é muito mais, 5 vezes mais do que foi em 2008, na crise do Lehman Brothers, quando quebrou um banco nos Estados Unidos, houve uma crise no mercado imobiliário enorme. Esse valor do mundo tem alguma expectativa que venha para ajudar o Brasil também, na sua avaliação, por meio de organismos multilaterais ou por meio de alguns países em doação direta? Olha, eu acho que isso vai ajudar, sobretudo, aquecendo a demanda mundial, né? Não tanto algo diretamente vindo para o Brasil. Quer dizer, nós teremos também as nossas medidas, né, de estímulo, todos os países terão em alguma medida, mas esses valores realmente são algo que esperamos que possa reviver a economia. Então, se aumentar a demanda nos Estados Unidos, na China, nos outros países, com esses mecanismos de estímulo, isso se comunica para nós, né? Através do comércio, através dos investimentos. Então, isso também chama atenção para o fato de que é fundamental, e todos os líderes falaram disso, manter o comércio, manter os fluxos comerciais, né? Que não haja protecionismo, que se mantenham, até se acelerem negociações. Isso é fundamental para que o estímulo de um país, digamos, claro, beneficie aquela economia, mas se comunique para os demais. O presidente Bolsonaro tem vocalizado de maneira muito frequente a necessidade de o Brasil considerar o que ele chama de isolamento ou quarentena vertical, ou seja, que aquela parcela da sociedade mais vulnerável ao contágio do coronavírus, os mais idosos, os que têm alguma doença pré-existente, sejam realmente protegidos. E a outra parcela maior da sociedade seja liberada desse confinamento em que parte do Brasil hoje se encontra. Nas conversas com os outros países, o que o senhor tem ouvido a respeito disso e quais países já estão mais ou menos fazendo esse tipo de política e os que estão contrários? Perfeito. Dentro do G20, nós estamos vendo as diferentes medidas, apenas 6 países têm a quarentena integral horizontal. Quais são para o país inteiro? Se eu me lembro bem, África do Sul, Argentina, Itália, Espanha, Índia
e os Estados Unidos em alguns estados. Né? Não em todos os estados. Esses são os principais. Eles estão acertando? Então, eu acho que depende muito, né? Depende da realidade de cada país, e eu tenho procurado falar isso também com outros chanceleres, eu acho que é uma atitude importante, que cada país sabe o que é melhor para a sua população, né? De acordo com a sua estrutura demográfica, de acordo com a sua estrutura econômica, sobretudo, né? Então, alguns países europeus, confinamento integral, estrutura etária com a população bem mais idosa, né? E com todo tipo de mecanismos sociais, são países que praticamente não têm economia informal, economia formal. Então, a pessoa ficar em casa 1, 2 meses recebendo algum tipo de subsídio é uma coisa. Outra coisa é no Brasil, com a quantidade de pessoas que são autônomas, que dependem de estar na rua, de haver uma circulação de pessoas para desempenhar sua profissão, para conseguir a sua renda. Então, isso, e como eu digo, então, é uma coisa que, de repente, começou a se achar como se todos os países estivessem implementando a quarentena integral, só o Brasil, só o presidente Bolsonaro que quisesse uma solução diferente. Não é. A maioria dos países está fazendo, dentro do G20 pelo menos, não sei todos os países do mundo, mas dentro do G20 você vê que uma maioria está implementando outros tipos de medida que não essa medida tão draconiana digamos, da quarentena integral, né? Agora, no caso do Brasil, não sei se nas suas conversas o senhor explica, que tipo de solução poderia ser dada, porque foi decretada praticamente uma quarentena horizontal nos maiores estados, os mais populosos, como São Paulo, Rio, todo mundo muito em casa. Como é que sai dessa situação para uma outra, se não há uma preparação para proteger a população mais vulnerável? Pois não, isso, né, o presidente já mencionou muito que é preciso pensar na população mais vulnerável, de mais idade, nos dois sentidos, né? Tanto na proteção, para evitar o contágio, quanto para evitar também que essas pessoas, por um colapso econômico, sofram outros tipos de consequências, às vezes mais graves do que simplesmente estar expostas ao vírus, né? Então, isso é algo que assim, requer um esforço de todo o governo. Nós estamos fazendo aí um esforço de coordenação diário, várias reuniões por dia, tem que ser visto. Mas, e também, no nosso caso, a experiência internacional é interessante. Conhecer cada vez melhor a experiência de outros países que tiveram opções diferentes. A Coreia, por exemplo, teve muitos casos, conseguiu abaixar rapidamente, com algo diferente, que também não sei se daria para aplicar no Brasil, mas só para dar um exemplo, né, de testar muita gente. E testar e isolar as pessoas testadas positivamente, né? Nós, quer dizer, uma população maior, é difícil. É muito difícil. Exato. Mas então acho que é importante que haja essa coordenação. E isso se falou no G20, de se convocar uma reunião, possivelmente também em teleconferência, né, de ministros da saúde do G20, para comparar. Acho que seria um momento de comparar melhor essas experiências. Eu sei que o senhor vai ter uma reunião nesta segunda-feira com os ministros, o que seria o equivalente aos que cuidam de indústria e comércio. No G20 o senhor vai representar o Brasil. Nessa reunião vai se tratar também de coronavírus e de algum tipo de possível coordenação entre os países? Isso, sim, seria para esse aspecto comercial, né? Quer dizer, estarei lá porque o Itamaraty, junto com a economia, sobretudo, conduzem as negociações comerciais. Então, essa reunião de ministros que cuidam de comércio no G20, de negociações comerciais, né? Nós vamos estar lá. E acho que o fundamental vai ser essa questão de evitar medidas restritivas ao comércio, manter os fluxos funcionando, manter as cadeias, né? Hoje, na economia globalizada, se um país interrompe determinado fluxo de insumos, isso afeta toda a cadeia. E tem algum país no G20 que descreveu algum país de tamanho continental como o Brasil? Eu não sei se seria o Canadá, Índia, que tem uma população grande e que experimenta esse tipo de confinamento mais chamado vertical, ou seja, só para as pessoas mais vulneráveis, e que tenha relatado alguma experiência bem-sucedida? Não, isso é o que a gente quer aprofundar no estudo com vários deles, claro, dos que não estão aplicando a quarentena integral. Mas é claro que os exemplos realmente nunca podem se aplicar. Claro. Exatamente, o Canadá, um tamanho semelhante, mas uma população muito menor, com um clima diferente, né? Mais frio, portanto mais exposto ao vírus, em tese.
Então, as experiências internacionais são uma referência importante, mas eu acho que elas não são exclusivas. Eu acho que, sobretudo, isso, né, que tem que se desfazer, me parece, e essa reunião do G20 foi importante para isso, de que tenha que haver uma, digamos, uma orientação mundial, né? Não tem que haver. A Organização Mundial da Saúde, ela é importante nesse quadro, mas não é impossível um mandato mundial. Eu ia até perguntar para o senhor, porque a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que a gente ouve falar muito agora, uma organização que, em geral, não está no noticiário, mas agora muito, tem recomendado políticas que parecem ser globais para o mundo inteiro. Na sua avaliação, a OMS, nesse caso, erra? Não é que ela erra, acho que ela está no papel dela, mas eu acho que a liderança nisso tem que ser dos países, porque cada governo nacional é que sabe qual é a sua situação, que pode avaliar, sobretudo países que têm a capacidade de ação como que nós temos, né, que tem um serviço de saúde, que tem, ao mesmo tempo, uma economia com as características que a gente tem. Então, eu acho importante que as pessoas vejam a OMS como algo que facilita a coordenação entre os países. Mas eu tenho a impressão que eles têm tentado realmente impor uma política global. Inclusive, na semana que terminou, o presidente da OMS chegou a dar uma declaração que parecia se contrapor à declaração que o presidente Bolsonaro havia dado sobre a necessidade de repensar a forma de confinamento. Pois é. Aí, é correto? Eu acho que o que acontece é o seguinte, a OMS é uma organização importantíssima e que congrega os países do mundo para falar de saúde. Né? Aí é um pouco um problema sistêmico que a gente tem, eu acho que com muitos organismos internacionais. Né? Uma organização, ela é os países. Né? Claro. Eu sempre falo isso, né? A Organização das Nações Unidas é a Organização das Nações Unidas. Né? Então, as nações que estão lá. Então, claro que em certos casos o secretariado, no caso de uma organização, ele tem uma certa liderança e pode ajudar, mas eu acho que os organismos internacionais como um todo, eles têm que ser, sobretudo, espaços para que os países se coordenem, que facilitem com ideias, com estudos e tal. Então, eu acho que qualquer que seja, em qualquer ramo, um organismo internacional se superpor aos países que sabem, e aos governos nacionais que sabem o que eles precisam, eu acho que não é a melhor prática. Respeitamos muito a OMS, mas talvez parte desse problema seja oriundo dessa percepção que aquilo que a OMS diz tem que ser uma regra mundial. Você vê que mesmo dentro do G20, né, tem opções bastante diferentes. Né? O senhor é diplomata e está sendo muito diplomático, mas eu estou entendendo que o senhor está dizendo que a OMS, Organização Mundial de Saúde, deveria se restringir a dar algumas diretrizes mais gerais e que cada país decida qual é a melhor forma de atuar nesse caso, é isso? Eu acho que isso seria o mais saudável para entrar no... Então, nesse caso, a OMS talvez não esteja necessariamente fazendo isso. Não, eu acho que ela está cumprindo seu papel de chamar atenção para o tema, de reunir informações, né, publicar diariamente as informações de número de casos, ela ser um veículo de intercâmbio de informações, de ideias sobre o que os países estão fazendo. Mas... eu acho que, nesse caso, porque muitas vezes a gente fala assim, o tema é global, certo? O tema é global porque ele afeta todos os países do mundo. É uma pandemia. Mas isso não significa necessariamente que a solução tem que ser uma solução única. Né? Isso me parece que é muito interessante como... Claro que agora a gente está concentrado nesse tema, então não quero extrapolar muito para outros temas, mas eu acho que isso no futuro, quando a gente superar, como se Deus quiser vai superar esse tema do vírus, é um caso de estudo interessante. O tratamento dos chamados temas globais, ele tem que ser um tratamento global, único, né, monolítico, que todos os países têm que seguir? Eu acho que não. Eu acho que, como regra, não. E, nesse caso, acho que está se mostrando... É um exemplo no caso. Eu acho que é um exemplo no caso. Claro que essas organizações elas têm um prestígio, mas esse prestígio não deve levar a que se sinta essa obrigação de ter políticas
mundiais, né? Acho que isso está claro, como dizia, enfim, os grandes países do mundo estão com políticas muito diferentes, alguns fecharam logo as fronteiras, outros não fecharam. A própria OMS, se não me engano, no começo a OMS, quando começou, sobretudo, o problema na China... Era contra, né? A OMS era contra fechar, reclamou quando os Estados Unidos interromperam os voos para a China. Exato. E agora a OMS diz que é necessário realmente fechar fronteiras e fazer um grande confinamento. Pois é. Então, um pouco errático nesse caso. Exato. Então, eu acho que, né, os grandes países, em todos os países do mundo, no nosso caso, a gente está convencido que nós temos as condições de determinar quais são as melhores políticas. Há muitos brasileiros, milhares, até onde a gente saiba, que desejariam ser repatriados. O senhor teria alguma estatística, algum número neste fim de semana agora, quantos ainda estão no exterior, quantos poderão ser repatriados em breve? Olha, para dar uma ideia, nós temos já mais ou menos 14 mil brasileiros que nos pediram algum tipo de assistência para retornar para o Brasil. Desses 14 mil, 7 mil já voltaram, com ajuda do Itamaraty, do Ministério do Turismo também, da Embratur, do Ministério da Defesa. O Itamaraty está coordenando isso, centralizando isso, né, a coleta de informações sobre as pessoas. E a gente entra esta semana com aproximadamente quantos para serem repatriados em 7 dias? Aí? Faltando uns 7 mil, mais ou menos. Né? A cada dia surgem novos casos, porque pessoas que muitas vezes ainda têm passagem marcada com determinada companhia que ainda não fechou os voos, aí de repente a companhia cancela, então essa pessoa que não estava na lista se torna uma pessoa precisando de repatriação com ajuda nossa. Quem são essas pessoas, ministros, esses brasileiros que querem voltar? De que natureza eles são? A grande maioria são turistas, né, que estavam em toda parte do mundo e de repente foram surpreendidos, sobretudo pelos cancelamentos de voos e pelo fechamento do espaço aéreo de muitos países. Onde estão eles? Olha, onde existe o maior número hoje, no momento, é em Portugal. Portugal. Em Portugal. Na América do Sul, em vários países, mas havia muitos no Peru, praticamente todos, a grande maioria que estava no Peru, nós já conseguimos ajudar a trazer de volta. No Equador, muitos. No México, muitos brasileiros, muitos que estavam fazendo turismo ali no Caribe, né? Mas também na Ásia, na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, enfim, aí são números um pouco menores, esparsos. Né? E estamos procurando realmente identificar todos os brasileiros, um por um, que estejam precisando. Tem um formulário, né, no nosso site, nas nossas redes. Queremos saber todos os brasileiros, até o último conseguimos trazer de volta para o Brasil. Então, no endereço na internet do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, é fácil de encontrar. A pessoa encontra um formulário, quem está no exterior, para preencher e poder, então, se candidatar a ser repatriado. É assim que funciona? Exato isso, né? Exatamente. A gente precisa saber onde estão as pessoas, em que condições estão, e aí procurar né, identificar os voos que poderão trazer. Nós estamos aí negociando muito com as companhias aéreas brasileiras, que estão sendo muito prestativas em ajudar. Obviamente que isso tem um custo. Quanto já custou trazer cerca de 7 mil brasileiros do exterior de volta para o Brasil? Quanto mais vai custar para trazer os outros e quem vai pagar? Essas pessoas que estão lá fora, às vezes estão até em dificuldades, porque ficaram mais do que previam, que poderiam ficar, elas também pagam alguma parte ou é tudo custeado pelo governo? No momento, a grande maioria dessas repatriações foi através das próprias companhias que fizeram voos que de alguma maneira tinham que fazer e que foram cancelados por fechamento de espaço aéreo, mas que mantiveram de alguma maneira seu compromisso, muitas delas trazendo pessoas que nem tinham passagem nessa companhia, mas que conseguiam embarcar, então de uma maneira muito cooperativa, mas dentro da estrutura normal de custo, digamos, das companhias aéreas. Que cobram de quem? Dos próprios passageiros? Sim, os passageiros, em alguns casos, nem cobraram. Né? Mas essas possibilidades já estão se esgotando. Nós estamos vendo as maneiras de que nós possamos pagar voos fretados, né? Que tentaremos, claro, negociar pelo valor mais em conta possível, para trazer os brasileiros. Vai ser a única possibilidade em muitos casos.
o maior número está em Portugal, o senhor disse. Mais ou menos quantos são? E dê um exemplo para o nosso telespectador, quem está no exterior e que tem direito de se candidatar para, digamos, entrar num voo fretado desses. Claro. Em Portugal, mais umas 2.000 pessoas estão em situação de não saber se vão conseguir voltar, de não ter passagem, algo dessa ordem. Um exemplo interessante, por exemplo, é no Marrocos, onde havia uma quantidade, cerca de 300, entre 200 e 300 brasileiros, a maioria turistas, alguns que estavam fazendo gravação de novela, como você sabe, né? Para outra televisão. Exatamente, exato. E, de repente, se viram surpreendidos não só pelo cancelamento de voos e pelo fechamento iminente do espaço aéreo do Marrocos, como começaram a não poder ficar nos hotéis onde estavam. Né? Porque os hotéis queriam fechar, não queriam ter mais pessoas ali. Então, essas pessoas apelaram para nós, né? E nós conseguimos aí negociar, enfim, e ajudar a negociar, e vamos conseguindo que o Marrocos estendesse o prazo para o fechamento do espaço aéreo e que houvesse um voo que trazia essas pessoas. Então, enfim, qualquer pessoa que queira voltar para o Brasil e não esteja conseguindo, ou porque não tem voo, ou porque o seu voo foi cancelado, ou porque esse país não está permitindo que pessoas saiam, que o espaço aéreo esteja fechado. Eu acho que nenhum país assim proíbe a saída da pessoa, mas em muitos casos entrar, né? Proíbe, exato. Mas em muitos casos proíbe o voo. Então é a mesma coisa. Temos uma preocupação especial com as pessoas idosas, claro que são um grupo de risco aí na doença, é sempre um grupo mais vulnerável, e famílias com crianças, né? Sempre nessas situações, como a gente sabe, né? Tem toda uma série de muita gente que vive em dificuldades no exterior. A comunidade brasileira é muito grande. Alguns vivem até em alguns países sem documentação legal. Esses também podem estar em dificuldades. Esses também serão atendidos? Olha, essas pessoas, nós não temos sido procurados por pessoas assim que sejam residentes de alguma maneira no país e que queiram voltar para o Brasil. São sempre casos de... a gente nem tem usado tanta palavra turistas, viajantes, porque às vezes a pessoa está viajando turismo, que é a maioria, mas às vezes, né, para negócios ou outra questão. Né? Então são viajantes e não pessoas residentes nos países. Né? Mas um ilegal desses, eventualmente, pode se candidatar. Aí é mais complicado por causa da quantidade e porque, quer dizer, a gente está dando, claro, o tratamento para pessoas que queriam voltar ao Brasil, tinham tudo certo para voltar ao Brasil, basicamente, e não estão conseguindo por causa das medidas de vários países. Né? Então, uma pessoa que já é residente e queira voltar ao Brasil, não é que a gente não possa, mas é um caso muito diferente, né? Que teria que ser analisado. Vamos falar um pouco de ideologia, que é algo que vem sendo muito falado depois que o presidente Bolsonaro assumiu. Enfim, há muita discussão sobre isso. O senhor já vocalizou algumas vezes seus pensamentos, antes mesmo de ser ministro. O senhor mantinha um blog com artigos. E eu vou ler algumas frases daí para a gente comentar. Eu queria ouvi-lo sobre essas suas assertivas. Por exemplo, no passado, uma vez o senhor afirmou que havia um novo eixo socialista latino-americano sob os auspícios da China maoísta, referência a Mao Tse-tung, que iria dominar o mundo. Em que medida essa assertiva ainda permanece ou não válida? Olha, a questão da ideologia, nós não somos ideológicos. Né? O que nós somos é atentos para a ideologia. Né? Então, essa assertiva não é uma questão da China em si, como governo chinês, como país. É como a ideologia maoísta. Por isso que talvez a expressão seja mais importante o maoísmo. Quer dizer, né? Existe hoje um neo-maoísmo em muitos lugares, existe uma tentativa de reviver o comunismo. As pessoas dizem, o comunismo acabou, mas há importantes pensadores hoje que continuam sendo comunistas e tendo um plano. Né? E isso é que a gente está atento, né? Porque uma coisa é não ser ideológico como nós não somos, outra coisa é ignorar a ideologia. São coisas muito diferentes. Né? O que acontecia, a meu ver, com a política externa brasileira? Era uma política totalmente fechada para essa percepção das ideologias. Se tornava uma política muito limitada, porque
outros elementos aí, outras correntes, não necessariamente países, né, mas correntes ao redor do mundo atuam com determinados planos que são, chamemos assim, ideológicos. Né? Você ignorar esses planos, você ignorar a realidade de o que querem outros atores mundiais é algo que te limita muito. Eu perguntei da China, né, essa frase aqui antiga, justamente porque a China é um país que não tem democracia plena, enfim, podemos classificar, porque não tem liberdade de expressão, um monte de restrições, uma ditadura, mas pratica um capitalismo de Estado. Isso impede uma relação fluida e boa do Brasil com a China ou não? Não, então, nós estamos construindo uma relação muito boa com a China, muito proveitosa, portanto, não impede, quer dizer, eles têm uma estrutura, né, que é a deles, e nós temos a nossa, evidentemente, né, e é totalmente possível, acho que temos mostrado isso, é totalmente possível ter uma relação produtiva. Inclusive, a relação com a China, depois daquele episódio recente, do deputado Eduardo Bolsonaro, que a gente já citou, o senhor disse que foi tudo normalizado. O embaixador aqui em Brasília pediu que o governo pedisse desculpas, está tudo superado? É tudo superado depois do telefonema dos dois presidentes, onde não se falou disso. Enfim, ficou claro que isso está superado, que nós queremos ter uma relação muito cooperativa com a China. Né? Então, voltando, quer dizer, são coisas muito diferentes. Quer dizer, a China como país, né, como parceiro comercial, parceiro de negócios e em muitas áreas com o Brasil. Por exemplo, tem um aspecto comercial, então, já que o senhor mencionou, que é a tecnologia 5G, que é a nova geração de conexão para telefones celulares e para a internet. Nos Estados Unidos, há uma restrição muito grande à tecnologia chinesa, que é representada sobretudo pela empresa Huawei. No Brasil, haverá alguma preocupação em relação a isso? Não por ser uma tecnologia chinesa e a outra não ser chinesa. O que existe é uma preocupação que temos discutido aí entre vários órgãos do governo com a segurança de dados, com a segurança da privacidade das pessoas, por exemplo, a segurança das nossas redes estratégicas. Mas nenhuma restrição à empresa Huawei, por exemplo? Não, porque o importante é que as condições que a gente estabeleça de técnicas aí de segurança para permitir como eu digo, né, segurança de dados, privacidade, etc. Isso se aplicará de qualquer maneira, né, a qualquer empresa. Né, isso é uma questão que não tem a ver com a origem de determinada companhia. Mas é uma questão muito importante, porque o 5G vai ser uma revolução, como todo mundo sabe, nas comunicações, que cria certas vulnerabilidades para os seus dados, para o funcionamento das redes elétricas, das redes de transportes, tudo isso tem que ser pensado. Agora é curioso, porque o Brasil se aproximou muito do ponto de vista do alinhamento internacional aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe essa restrição grande à tecnologia chinesa, à empresa chinesa por lá. E, nesse caso, isso não vai se refletir, então, no Brasil, que vai continuar, pelo que eu estou entendendo, com uma boa relação com os Estados Unidos, mas não é por isso que vai impor essa restrição à China, é isso? A questão do 5G, nós não olhamos do ponto de vista nacional, né? Se é um país ou outro, se a empresa é de um país ou de outro. Nós olhamos do ponto de vista da segurança dos sistemas. Vão ser sistemas com, claro, muito mais capacidade, ao mesmo tempo com muito mais vulnerabilidade do que os sistemas 4G, 3G. Por que o senhor acha que os Estados Unidos estão tão restritivos? O presidente Donald Trump, em geral, fala isso. Aliás, ele até outro dia também chamava o coronavírus de China virus, né? O vírus da China, muito belicoso em relação à China. Claro. Enfim, a nossa aproximação com os Estados Unidos, que tem sido muito intensa e muito profícua, muito produtiva, ela não significa um problema nosso com a China, um afastamento da China. Então, e essa aproximação, claro que a gente escuta aquilo que os Estados Unidos dizem a respeito da China, aquilo que a China diz a respeito dos Estados Unidos e assim com outros atores. E isso não prejudica a relação do Brasil com a China, estar próximo dos Estados Unidos? Exato, nós não concebemos dessa maneira, acho que estamos mostrando isso, né, que nós podemos perfeitamente aumentar a nossa relação com os Estados Unidos, como estamos fazendo, sem detrimento da relação com a China. Isso
me parece fundamental nesse quadro atual. Então, o fato da aproximação dos Estados Unidos não deve ser lido como nós aderindo a todas as posições americanas sobre a China ou sobre qualquer outro país. Não, né? Tem uma pergunta que todo mundo sempre faz sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro, sobre a gestão da política de relações exteriores. Qual é, afinal, a influência real que tem o escritor Olavo de Carvalho sobre a política externa brasileira? Olha, você sabe, eu sou muito amigo do professor Olavo de Carvalho, respeito muito e admiro, né, li muitas coisas dele, né, é um filósofo, um pensador da maior importância. Mas não há uma influência direta sobre a nossa política externa, acho que sobre nenhuma outra área. São horizontes que se abrem quando você lê Olavo de Carvalho, que me ajudam a pensar, não necessariamente que a gente vá aderir àquelas ideias. Tem alguma coisa que ele falou com a qual o senhor não concorda, por exemplo? Ele acabou de dizer que não tem pandemia de coronavírus recentemente. Eu acho que já... Está certo isso que ele falou? Eu acho que, enfim, são maneiras diferentes, quer dizer, é uma questão de terminologia, né? O que é uma pandemia, o que não é uma pandemia. Como assim? Não, olha, enfim, como é que você classifica uma pandemia? O OMS, nesse caso, acho que a OMS tem os seus critérios, classificou de pandemia, então, para todos os efeitos, é uma pandemia. Né? Eu acho que, enfim, não quero entrar em interpretar isso, né? Talvez seja uma referência ao fato de que houve situações semelhantes no passado, com H1N1 e gripe aviária, gripe suína, e não necessariamente foram classificadas como pandemias, mas, enfim, acho que não queria muito entrar nesse debate. Acho que faz parte, enfim, da gente ver a situação com mais ou menos alarmismo, né? Enfim, isso é uma coisa muito importante, que não só do professor Olavo, mas da filosofia em geral, é a gente, né, pensar não simplesmente com base nas palavras, mas pensar com base nos fatos, né? Então, os números são os mesmos, os números de contágio, de infecção, a taxa de cura, a taxa, infelizmente, de mortalidade, são os mesmos, quer se chame de pandemia ou não, né? Então, o importante é lidar com os fatos. É claro que quando se fala em pandemia, esse que talvez seja uma parte do problema. Não estou negando que seja pandemia, porque, como falei, é classificado como pandemia, não estou contestando isso. Mas, quando se fala em pandemia, as pessoas começam a pensar aquilo que a gente falou antes. Não, então precisamos ter uma norma mundial, precisamos ter a OMS determinando o que os países vão fazer. E isso não necessariamente, só porque a palavra pandemia acende uma determinado tipo de pensamento. Né? Nessa área ainda de, enfim, questões que contrapõem grupos que pensam diferente, ideologias diferentes, há uma crítica sempre muito grande do governo Bolsonaro em relação à mídia jornalística. Qual é a sua avaliação sobre o trabalho da indústria de mídia jornalística no Brasil hoje? Olha, eu acho que com muitas exceções, entre elas aqui seu programa, o que acontece é o seguinte: muitos órgãos de mídia que carregam uma respeitabilidade do passado, com seus nomes, né, com os nomes dos seus jornais, das suas televisões, eles assumiram uma determinada linha política, o que está bem, mas eles se colocam como órgãos neutros, que estão reportando a realidade, né? Quando, em muitos casos, eles assumiram uma linha política. Então, isso engana as pessoas. Porque uma coisa é você ler um boletim de um partido X, Y, Z. Você sabe que aquele boletim está refletindo as posições e percepções daquele partido, né? Outra coisa é você ler um jornal que carrega esse prestígio de ser um órgão neutro, de ser um órgão informativo, que tem uma linha, né? Que tem uma linha sistemática, né? E isso confunde as pessoas, né? Existe um esforço deliberado, muitas vezes, infelizmente, de distorção, de seleção de fatos, de manchetes que não correspondem à notícia e notícia que não corresponde à realidade, né? E eu aprendi isso trabalhando dentro do governo, porque quando você está dentro do governo, você vê o que é a verdade, como é que as coisas são feitas, como é que uma determinada decisão foi tomada, e você vê como aquilo é reportado. E vê que há uma distância muito grande, infelizmente, com muitos órgãos. Então é isso, acho que a falta de transparência sobre a linha política que eles têm, que todo mundo tem o direito de ter, e o problema do uso distorcido de palavras, da falta de compromisso realmente de reportar a realidade. Ministro, o Brasil
tem embaixadas no exterior, algumas em prédios riquíssimos. Por exemplo, é o caso da Embaixada do Brasil em Roma, para citar um caso apenas. O governo brasileiro pode se dar ao luxo hoje de ter instalações tão suntuosas no exterior? Olha, em muitos casos essas instalações, elas vêm de um período, foram compradas pelo Brasil, num período onde o Brasil precisava se afirmar como um país diferente da imagem ruim que se tinha do Brasil em muitos lugares do mundo e cumpriram essa tarefa. Mas hoje, como já são próprio nacional, já são, pertencem ao Brasil, nós, nesses lugares, por exemplo, se fôssemos mudar de instalação, para ter uma instalação, acabaríamos gastando o mesmo que gastamos hoje para ir, às vezes, para um lugar alugado. Ou, não haveria uma economia de custos, porque hoje, claro, se fôssemos comprar esses palácios seria algo proibitivo, mas já são, né, no Brasil. Então, o custo de mantê-los não é muito diferente do custo que seria para mudar e alugar uma instalação mais simples, né? Então, e acho que eles ainda cumprem o papel de colocar a presença do Brasil de uma maneira diferenciada em alguns lugares. O Brasil tem tradição de enviar diplomatas do Itamaraty para serem embaixadores no exterior. Nos Estados Unidos, cerca de 1/3 dos embaixadores nem tem carreira diplomática, é uma tradição deles lá. No Brasil, a escolha que sempre foi feita de ter a carreira dos diplomatas para serem embaixadores e só exceções não serem da carreira da diplomacia, poderia ser mudado ou o senhor acha que é apropriado assim? Olha, as coisas no Brasil evoluíram dessa maneira. É claro que não há nenhuma norma legal ou constitucional. Quer dizer, a escolha de um embaixador é uma escolha do presidente da República, né, que pode escolher qualquer brasileiro com mais de 35 anos. Seria apropriado que um presidente, não digo atual, ou outros, escolhessem mais pessoas da sociedade para representar o Brasil no exterior e não propriamente do Itamaraty? Eu acho que não teria problema nenhum. Eu acho que a ideia de que o embaixador tem que preferencialmente ser alguém da carreira diplomática, ela é parte de um conjunto de ideias assim que ao longo de décadas isolaram muito o Itamaraty do resto da sociedade brasileira, isolaram o Itamaraty do povo brasileiro, né? Eu não estou dizendo que não deva ser assim. Eu acho que, né, temos quadros da melhor qualidade que cumprem essas funções da melhor maneira, mas a ideia de que isso é uma obrigatoriedade e de que não é normal você ter, eu acho que não é bom, porque esse isolamento em relação à sociedade e uma concepção equivocada da diplomacia, como se fosse uma atividade técnica, né? É claro que, em alguns casos, exige um conhecimento, uma vivência de negociações, sobretudo nos organismos, na Organização Mundial de Comércio, por exemplo, né? Mas o exercício da função de embaixador não é um exercício técnico, ele é político, né? O embaixador, ele é um representante pessoal do chefe de Estado junto a outro chefe de Estado, pela Convenção de Viena, não pela nossa lei, né? Ou seja, então, seria desejável talvez oxigenar talvez o conjunto de embaixadores com pessoas de fora da sociedade, talvez. Eu não digo assim desejável de maneira programática, mas eu acho que isso não é absolutamente nenhum problema. E eu acho que, independentemente dos embaixadores serem de carreira ou não, o importante é isso, é um Itamaraty que esteja aberto para a sociedade. Venezuela, ministro. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou o presidente da Venezuela de envolvimento com o narcotráfico. O senhor faz algum juízo sobre essa decisão a respeito de Nicolás Maduro? Olha, o envolvimento do regime Maduro com o narcotráfico é uma coisa sabida. Nós, Brasil, assim como a maioria dos países do Grupo de Lima, estamos dizendo isso há mais de um ano, né? Esse é um dos grandes problemas da Venezuela. A Venezuela não é simplesmente um problema de um governo autoritário que reprime seu próprio povo. É o problema de um regime que tem uma simbiose com o crime organizado, com o narcotráfico. Então, isso é um reconhecimento disso. Eu acho que Foi correta a decisão? Eu acho que é uma coisa da justiça americana, né? Eu não vejo problema nenhum com essa decisão. Acho que ela aumenta a pressão e aumenta a conscientização que precisa existir na comunidade internacional sobre isso, sobre o fato de que é realmente um regime em simbiose com o narcotráfico.
O presidente Jair Bolsonaro vocalizou muitas vezes apoio explícito à reeleição de Maurício Macri na Argentina. Maurício Macri não foi reeleito, um grupo opositor, mais à esquerda, foi eleito para comandar a Argentina. Essa decisão do presidente Bolsonaro de, às vezes, declarar apoio explícito a algum líder de outro país, às vezes, na história brasileira, a gente vê que é incomum. Neste momento, é o novo normal? O senhor acha correto isso? Olha, eu acho importante, sobretudo em relações, por exemplo, com a Argentina, o que nós tentamos falar, muitas vezes, o presidente Bolsonaro falou, é que nós estávamos trabalhando muito bem com o presidente Macri. E ele torcia pela vitória dele. Porque nós estávamos conseguimos fazer muitas coisas, sobretudo no nível do Mercosul, graças a uma convergência de ideias entre o presidente Bolsonaro e o presidente Macri, e achamos que seria bom que isso permanecesse. Mas, enfim, o eleitorado argentino, claro, tomou outra decisão e estamos construindo aí uma relação com o novo governo, temos perspectiva continuada aí de negociações comerciais, etc., que está indo bem. Então, eu acho que é normal, porque é o seguinte, isso às vezes se fala muito, eu acho que é um equívoco, de que as relações são relações entre estados e então tem que ser uma coisa descolorida. Não é, são relações entre governos. Os governos é que fazem a relação. Então, se você tem mais facilidade de relação com um determinado governo, é normal que você diga, claro. E se muda o governo, você trabalhará com aquele outro governo. Mas, porque se você parte desse princípio de relações entre estados, abstratas, você acaba criando um mínimo denominador comum. Se você não pode, digamos, aproveitar as convergências de visões que existem, porque, olha, esse governo pode mudar, amanhã pode ser diferente, você acaba fazendo o mínimo. Entendi. Então, eu acho que quer dizer, são relações entre países e cabe aos governos construir essas relações. Ministro Ernesto Araújo, eu agradeço ao senhor por conceder essa entrevista aqui ao Poder em Foco, mas eu agradeço a você também, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui e desejo uma boa semana a todos.